Bom, eu vim explicar sobre a tutoria 1 que eu perdi, né? E que falar sobre a bactéria, sobre o sistema, a diferença entre inflamação e infecção, é, sobre a infecção bacteriana, sobre o sistema imunológico de defesa inato, sobre sinais cardinais. Então, vamos começar pela bactéria, né? A bactéria, elas são procariontes, unicelulares, elas não possuem membrana nuclear, que seria a carioteca. Ela tem uma estrutura, elas são divididas em dois grupos, os ebactérias, que apresentam formas esféricas, bastonentes e espirilos, né? E elas são unicelulares e algumas apresentam flagelo. E tem a arqueobactérias, que elas são semelhantes às eubactérias, só que elas apresentam diferenças importantes quanto à sua composição química. Elas vivem em ambientes mais extremos, elas têm resistência a viver em ambientes mais extremos, como altas concentrações ácidas, salinas, alta temperatura. Então, as bactérias em nível geral, elas são uma organização simples, são unicelulares, a membrana plasmática são lipoproteicas, elas não têm presença de esteróis. Então, o que seria esteróis? Esteróis seria aquela colesterol que a gente tem, né? E a bactéria, ela não tem isso, não existe isso na sua membrana. O metabolismo das bactérias, elas são bem variáveis, então tem vários tipos de metabolismo. As bactérias, elas podem ter o seu metabolismo de forma anabólicas e catabólicas. As anabólicas, elas vão fazer a sua síntese de metabolismo, de metabolização, a partir de quê? A partir da quimiossíntese, que é a glicose, e a fotossíntese. A quimiossíntese e a fotossíntese. As catabólicas, elas vão à fermentação e respiração. A morfologia das bactérias. Então, a bactéria, ela tem vários tamanhos, padrões, formas. Então, eles separaram essas formas em 3 categorias para melhor visualização em laboratório. Então, quando você vai fazer a cultura, se você já está vendo aquela forma, você já tem um leque de bactérias que podem ser. E a primeira é o cocos. E o que seria? As bolinhas, né? Seriam bolinhas que são... Em vez de falar tipo cocos mesmo, tipo coco, sabe? Eles colocaram cocos. Ela é caracterizada por micrococos, diplococcus, depende o tanto a quantidade. Sarcina, que são mais de 8 cocos, e streptococcus, que são a cadeia. Então, essa é a especificidade. E tem também as bastonetes. As bastonetes cilíndricas, né? Elas também são chamadas de bacilos. Ela é a bactéria o cocos e os bastonetes são a forma mais comum nas bactérias que são infectoras, que causam algum tipo de doença. E elas mudam as bastonetes. As bastonetes, elas são caracterizadas de bastonetes, mas elas podem ter configurações diferentes. Por quê? Pela carga genética, pelo meio de ambiente, pelo meio de cultivo. Então, ela pode ter a configuração de bastonete muito diferenciada. E também tem as formas espiraladas, que as espiraladas, elas são características por serem de forma de espiral. Ela também se divide em espirilos, que são forma rígida, elas se movem por forma de flagelo, tem flagelo para se mover, e também as espiroquetas, que as espiroquetas, elas são pela contração do citoplasma que elas se movimentam. E ela tem até um exemplo da espiroquetas, que é a do gênero
treponema, que é a causadora da sífilis. Então, é uma dessas características. Pois bem, aí o tipo de infecção... Ah, tá, eu até estava esquecendo de uma coisa. As bactérias, elas também têm a caracterização Gram, que é a Gram positiva e a Gram negativa, né? Eu fui pesquisar mais ou menos o que seria um Gram, porque fiquei curiosa. E o Gram, né, a coloração Gram, ela recebeu esse nome graças a um patologista dinamarquês, Hans Christian Joachim Gram, que realizou, né, a descoberta a partir da coloração para descobrir se ela é Gram negativa ou Gram positiva, em 1884. A Gram positiva, em questão de estrutura, ela possui uma parede celular envolvendo a membrana citoplasmática, que é composta por peptidoglicanos e ácido teicoico. As gram-negativas, elas possuem uma parede celular mais fina, que é envolvida por outra membrana externa, então ela tem uma membrana sobreposta, então elas possuem duas membranas externas, difere da interna. Então ela tem uma externa e uma interna que diferem entre elas duas e contém moléculas de lipopolissacarídeos entre as duas membranas. Tirando isso tudo, a infecção bacteriana, trazendo para a infecção bacteriana, qualquer infecção é quando a bactéria ali, ela consegue chegar ao organismo, passar as barreiras da pele, de que a gente vai aprender lá no sistema imunológico inato, que a gente já nasce com ele, ela vai formar uma infecção. Mas a infecção também, ela pode acontecer, por exemplo, tem as bactérias que são boas para o nosso organismo, ela ajuda na fisiologia do nosso organismo, que pode estar na fisiologia do trato vaginal, genital, no caso, intestinal. Então, tipo assim, tem várias bactérias do nosso microbiota, então a gente tem microbiota pelo corpo inteiro, que elas são boas para o funcionamento dali. Mas se ela for para outro lugar que não deveria, onde ela não deveria estar, ela vai provocar um processo infeccioso. A gente tem uma super exemplo, assim, por exemplo, a cândida do trato microbiota do trato anal. Se ela passar para a vagina, ela vai criar candidíase. Então, ela vai causar um sistema de infecção ali. Se passar para a boca, ela vai causar o sapinho. Tudo isso a cândida, que é da microbiota, se ela for para um lugar onde ela não deve estar, ela vai criar um sistema, um sistema inflamatório, de infecção. Ela vai causar uma infecção. A diferença não, os sintomas, né, da infecção, ela pode ter, né, febre, tosse, espirro, dor no corpo, cansaço, fadiga, náusea, vômito, edema local. Então, tudo isso é característica da infecção, tá? A diferença entre a inflamação e a infecção, por quê? Porque um dos objetivos fala a gente diferenciar isso. Qual que seria a diferença da inflamação e infecção, né? A inflamação ela é uma resposta do organismo a partir de uma agressão, né? Ou por cortes, batida, então ele já vai conter uma inflamação por causa o sistema imunológico também é responsável por essa inflamação. Por quê? Porque ele vai, as células de defesa que agridem o corpo, né? Por exemplo, quando você está com uma infecção de garganta, logo você vê ela está infeccionada, mas acontece a inflamação. Então, o sistema imunológico que vai agredir aquele corpo, ele também vai dar um processo inflamatório. No processo inflamatório, vai ocorrer uma dilatação dos vasos, aumento do fluxo sanguíneo, de outros fluidos também corporais ali no local lesionado, então vai ocorrer isso. Por isso que esse processo causa os sintomas que são vermelhidão, inchaço, dor, aquecimento da área. Já a infecção, ela é causada por um agente externo do organismo, então ela reage com a entrada do micro-organismo no organismo.
Pode ser vírus, bactérias, fungos, parasitas. Nesse processo, as células de defesa tentam combater micro-organismos que a gente vai ver lá no sistema imunológico inato. Geralmente, alguns sintomas, ela pode ser febre, que é isso que eu falei, mas agora dor no local infectado, aparecimento de pulso, até dores musculares, fadiga, tosse, então pode ter esses sintomas. Então a gente vai passar para o sistema imunológico inato, né? O sistema imunológico inato, ele ataca o organismo de forma igual, ele tem um padrão de ataque, de defesa, ele ataca juntamente com o adaptativo, que vai ser nosso próximo problema. Ele é a primeira linha de defesa, então, contra os nossos patógenos, então todos os patógenos que vêm de forma agressiva, ele é o primeiro a ser ativado. O mecanismo inato, ele é herdado de acordo com a estrutura de cada organismo, então a gente já nasce com ele, a gente já nasce com esse organismo e ele tem a classificação, ele tem uma classificação de defesa. Então ele tem a defesa primeiramente externa, que é o mecanismo que funciona como barreira, a pele, que é o epiderme, né, que vai ser contra a entrada desses micro-organismos, o trato digestório, que vai ser com acidez, o trato genital, que também vai vir com acidez, o trato respiratório, porque ali com aquela secreção, com a criação a gente tem o muco, né, que ele vai conseguir se curar esses micro-organismos. Também tem as células ciliadas, que elas vai fazer aquele processo de chicote, que é jogando para fora esses micro-organismos. E aí, tudo isso para a defesa externa do nosso corpo contra a entrada desses micro-organismos. Depois a gente tem o mecanismo que é interno, que se esses micro-organismos se a barreira não funcionar, ele vai para o sistema interno. No sistema interno, ele se atingir algum tecido, né, ele vai ter um mecanismo com as células, ele vai ter vários sistemas, né, mas primeiramente as células fagocitárias, que essas células, elas vão fazer o quê? Responsável por ingerir as bactérias. Cada uma ingere de um jeito, eu vi todas, mas assim, como o meu tempo é curto, elas todas praticamente ingerem e acontece a destruição desse invasor, que são, primeiramente, né, as células fagocitárias, que são neutrófilos, monócitos, macrófagos. O sistema nervoso central tem as microglias ali também. Também tem as células natural de killer, que elas já nascem para atacar, elas já nascem para matar. E o sistema, aí depois eles também têm outra característica Então, e aí também, depois dessas células fagocitárias, vem o processo ele tem uma característica, né, da interna, que é a produção dos interferons. Os interferons, eles são polipeptídeos, eles são produzidos por células infectadas por vírus, né, assim, ele serve como mensageiro e protegendo as células vizinhas. E também, outra característica do sistema interno é o sistema complemento. Ele é formado por mais aí de 30 proteínas que viajam aí todo o plasma sanguíneo. Elas são ativadas pelo patógeno. Chega ao organismo, ele tem relação com a adquirida, porque muitas vezes ele é ativado pelos anticorpos, que é uma característica do sistema imunológico adquirido. Ativando esse mecanismo, ele vai ter uma destruição dos micro-organismos e também aumento do processo inflamatório. E também, junto com o sistema inato, ele conta, né, com a ação das citocinas. As citocinas, elas são os mensageiros do sistema imunológico. Quando um antígeno é detectado, os glóbulos brancos e outras células do sistema imunológico produzem citocinas, entendeu? Então, essas citocinas auxiliam aí no todo o processo de combater esses micro-organismos. Agora, sobre o sistema cardinais. Nossa, meu tempo é curto. Os sistemas cardinais, os sinais cardinais, desculpa. Os sinais cardinais, existe 5 sinais cardinais, que são edema, calor, rubor, dor e perda da função. O edema, ele é causado principalmente, por que eu vou falar sobre o edema e a dor principalmente? Por quê?
porque eles vão influenciar na perda da função. A dor e o edema, geralmente, né? É um descardeio da perda da função, né? Aí o rubor é a vermelhidão, que a gente já sabe. A perda do calor é pelo aumento ali do volume, do fluxo sanguíneo no local. Então, o edema, ele é causado principalmente pela fase, porque tem as fases que agora eu vou falar, que é a produtiva, reparativa e a exudativa, por causa do aumento do líquido das células. Então, vai aumentar, vai dar um inchaço, que seria o edema. E a dor, né, ali a gente já sabe que é um complexo que inclui a compressão das fibras nervosas e do local, que vai compreender e vai transmitir essa dor para o paciente, para a pessoa ali que está com aquela infecção, aquela inflamação, desculpa. Porque os sinais cardinais são descarregados pela inflamação. Tá? A perda da função ela é decorrente pelo edema, principalmente em articulações, que vai impedir a sua movimentação. E a dor também, que vai ajudar nessa impressão da movimentação. Por exemplo, se um paciente ele teve igual a nossa paciente, né, do problema, ela vai ter perda da função daquela mão, ela vai ter que recuperar simplesmente porque ela tá sentindo dor e ela tá com edema, entendeu? Então, é a perda da função é descardeada a partir disso. E aí tem as fases, né? As fases, no tempo tá acabando, mas é as fases vascular, fase irritativa, vou falar na ordem, fase irritativa, fase vascular, fase exudativa e fase degenerativa necrótica. E a fase, né, que eu queria dar a fase produtiva e reparativa, que é o aumento na quantidade dos elementos teciduais, principalmente das células resultantes de fases anteriores, que vai ser um objetivo de destruir o agente agressor e reparar toda aquela parte que foi atingida. Então, quando essa paciente estiver nessa fase, aí, porque agora você já está na fase ali, ainda inflamatória aguda, bem forte. Então, quando ela estiver nessa parte, ele já vai estar estabilizado ali com todo aquele recesso de células para a fase reparativa, que vai reparar e tentar trazer o mais normal possível do que era antes, tá? É isso, eu acho que eu cumpri todos os objetivos, agora eu vou passar para o problema. Problema 2, vou ler o problema, né? Será de novo a catapora? Uma mãe preocupada com seu filho relata que seu filho teve catapora quando criança. O filho adolescente apresentou vesículas, pequenas bolhas na pele, procurou uma OBS para entender o risco que seu filho tem de desenvolver novamente a catapora. Assim, eu vi que os meninos, eu vi a hipótese. Eu não sei se realmente é aquilo, né? Porque a hipótese pode ser verdade ou mentira, mas eu já ouvi falar que sim, que o sistema muito raro, mas pode acontecer um problema nos dados, né, do sistema imunológico e dá de novo a catapora. Eu já ouvi falar, assim, médico falando pra minha mãe que a minha irmã teve catapora de novo e ele falou isso, que poderia sim desenvolver uma nova catapora depois que o sistema imune teve algum problema na codificação, alguma coisa assim, ou mau diagnóstico também, né? Eu colocaria como objetivo estudar o sistema imunológico adquirido, porque a catapora, depois que você tem uma vez, o sistema imunológico ele vai adquirir aquela defesa, então ele vai atacar todo vírus que tenta, porque é uma infecção viral, né? Tenta de novo atacar aquele organismo. Então, eu acredito que eu colocaria a parte do objetivo de sistema de defesa adquirido e também colocaria se tem alguma coisa além da catapora, algum diagnóstico parecido, sobre o diagnóstico catapora, sobre a infecção viral. Eu colocaria isso.